O medo de não enriquecer. Todas as vezes que os noticiários de rádio e televisão anunciam que uma ou mais pessoas acertaram a quina da loto, ganhando muitos milhões de cruzados, percebo o ar de infelicidade e tristeza de muitos pobres. Ficam apavorados, pensando que o dinheiro do mundo está se esgotando e que nunca terão as mesmas chances de ganhar fortunas. Outros pensam ainda que jamais terão oportunidades de enriquecer, pois as demais pessoas já ganharam tudo. Nada pode ser mais absurdo. Quando você vir pelas ruas carros do último tipo, mansões super confortáveis, iates deslizando sobre as águas, jatinhos particulares rasgando os céus, gente bonita e bem vestida, dê graças a Deus. Você deve perceber que a riqueza e o luxo ainda existem. Ainda haverá chances para você. Há tanto dinheiro e riquezas no mundo que, se todas as pessoas deste planeta, incluindo as crianças, recebessem 10 milhões de dólares em dinheiro e riquezas de quaisquer espécies, ainda sobrariam bilhões de dólares para você. Então, relaxe. Sinta-se feliz pelos outros ricos. Você está começando a enriquecer agora. Há muito dinheiro esperando por você. Não tenha medo que falte riqueza para sua vida e seu conforto pessoal. Você nunca conseguiria gastar 1% de todas as riquezas que poderá obter com os ensinamentos deste livro. Acredite nisto. Quando alguém ganhar na loteria, sinta-se feliz por aquela pessoa. No futuro próximo, será seu amigo de negócios. Quando vir pessoas desfilando com suas limusines de luxo, fique feliz também, pois logo você terá a sua limusine com seu motorista particular. Você terá um grupo de amigos muito parecidos com você. Seria muito ruim viver num mundo onde apenas você pudesse desfrutar de boas coisas. Você não teria liberdade de circular pelas ruas, ir a qualquer parte que desejasse. Ficaria isolado por guarda-costas e vidros à prova de bala, quase incomunicável. Teria que viver escondido e disfarçado. Os milionários famosos vivem assim. Não podem jamais desfrutar de uma vida despreocupada. Você, ao se tornar muito rico, passará por tudo isto. Acha que tem resistência para enfrentar todas estas coisas? É bom ser rico, muito rico. Você pode estar certo disso. Todavia, deve saber que existem cuidados, precauções e atitudes a tomar para proteger-se de sequestros, roubos e assassinatos, tanto seu quanto de seus familiares. No capítulo dedicado a conselhos aos ricos, você saberá antecipadamente as precauções a tomar para evitar graves problemas. Não tenha receio de que todos os bons negócios já têm donos. Isto é uma grande tolice. Os bons negócios mal foram explorados. Existe tanta riqueza e oportunidade de fazer fortunas esperando por você que ficaria espantado se soubesse. É com este pensamento que você enriquecerá sempre. Lembro-me ter dito em um outro capítulo que você deve sentir inveja dos outros ricos. Isto pode parecer um contrassenso, mas é assim que deve ser. Deixe que o sentimento de inveja domine você. Não lute contra ele. Saiba, porém, que todas aquelas coisas que você está admirando, mais tarde ou mais cedo, chegarão às suas mãos. Com esta convicção, você estará despertando em seu interior a chama da luta e da conquista. Seus músculos obedecerão ao seu pensamento. Seu cérebro disparará ideias e pensamentos que o levarão aos seus desejos. É assim que funciona. Não se sinta deprimido nem por um segundo ao ver pessoas gastando dinheiro, ganhando dinheiro ou com a aparência de terem muito dinheiro. Sinta-se feliz por elas e por você. Aquilo é um sinal claro que, se elas ganharam, imagine você. O poder da mente sobre as riquezas. Milhões de livros foram escritos ensinando como usar as forças mentais para atrair fortunas. Este livro foge totalmente àqueles ensinamentos. Não vou lhe dizer
para reservar momento algum para fazer concentrações, acender velas, recitar mantras, fazer simpatias ou qualquer outra coisa mística. Conheço pessoas riquíssimas que nunca perderam um minuto sequer de suas vidas com estas práticas. São poucos ricos que eu conheço que fizeram fortunas, lendo livros sobre mentalizações, artes mágicas e outras ciências ocultas. Ou ainda, se enriqueceram através destas práticas, eles próprios não têm consciência disto. Vejo que um bando de pobres preguiçosos acha que é muito mais fácil ficar sentado sobre um tapete vermelho com uma pirâmide na cabeça, dizendo Om, 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 que encarar um trabalho dinâmico, onde terão que fazer Uf, Uf, Uf. Achou graça? Pois saiba que fazer Uf é um mantra poderoso para enriquecer-se. Os ricos que eu conheço fazem Uf todos os dias enquanto trabalham duro. Você pode aprender muita magia com eles. Enquanto você fica lá sentado, em posição de lótus, com os olhos fechados, desejando ideias luminosas para ganhar dinheiro, os ricos em desenvolvimento estão testando as teorias, as velhas teorias pregadas pelos outros ricos. Você quer saber sobre as forças mentais? Não há muitos segredos sobre elas, a não ser que quanto mais você deseja algo com intensidade e luta para consegui-lo, você infalivelmente conseguirá. Esta é a prova maior das nossas forças mentais. Mas é preciso tomar algumas precauções quanto às suas forças mentais. Uma delas é que nunca deve deixar sua mente resolver tudo sozinha. Isto mesmo. Pense nos seus desejos, mas saia em busca deles. Nada de ficar esperando que as forças ocultas lhe tragam o desejado. Seja prudente. Vá ao encontro das coisas que você deseja. Você quer ser rico? Vá procurar riqueza onde ela exista. Se não encontrar no lugar onde foi, descobrirá em outra parte, mas insista nos seus desejos. Suas forças mentais lhe darão apoio total. Conheço pessoas que fazem 1000 promessas a santos, a Deus, aos anjos de guarda e até a demônios. Prometem dar dinheiro aos pobres, andar de joelhos, acender 1000 velas, dar a alma quando morrerem. Será que estes seres tão poderosos e inteligentes estão realmente interessados em fumaça de vela ou míseras almas humanas? Estarão dispostos a fazer barganhas tão ridículas? Bem, não quero discutir com você religiosidade. Qualquer pessoa tem o direito de fazer as coisas que deseje ou acredite. Mas, em se tratando de fazer riquezas, acho imprudente esperar por santos, anjos ou demônios. Em cada ser humano, existe uma coisa denominada inteligência. Além desta capacidade, percebemos outras tais como audição, visão, memória, capacidade de locomoção, criatividade, etc. São estes os verdadeiros poderes da mente. Quando você usá-los em todo o seu potencial, você ficará riquíssimo. Depois que você tiver desenvolvido plenamente estes poderes da sua mente, ficará espantado com a quantidade de riqueza que conseguiu acumular através deles. Telepatia, intuição, precognição. Bem, se estes poderes realmente existem, eles são uma continuação dos poderes de raciocínio, dedução, motivação e ação. Se você acredita que possui estes poderes mágicos, que tal começar a desenvolver seus poderes não mágicos primeiro? Que tal usar toda a sua inteligência para produzir coisas interessantemente lucrativas? E o que me diz de usar seu poder muscular para produzir um novo trabalho? Acho que você compreende exatamente o que desejo lhe transmitir sobre os poderes da mente. Se você tivesse a oportunidade que eu tenho em conviver com pessoas muito ricas, você ficaria espantado com o poder de decisão destas pessoas. Ficaria impressionado com as suas personalidades. Parecem adivinhar as coisas. São capazes de fazer uma previsão quase que infalível acerca de muitos assuntos. Porém, você ficaria ainda mais espantado ainda se soubesse que aquelas pessoas
nem tem tempo para rezar um Pai Nosso antes de levantar-se da cama. Quanto mais para dedicar parte do tempo para fazer mentalizações ou quaisquer outras práticas espiritualistas. Os poderes da mente dos ricos são enormes e maravilhosos. Quando você for um rico, saberá o quanto. Como? Começar do ponto zero. Esta talvez seja a página do livro mais lida. Todos desejam saber como começar do nada, do ponto zero. Parece que todos desejariam receber uma chance para começar fazendo tudo certinho. Começar do nada é algo difícil e extremamente impossível de ser feito. Você não pode simplesmente começar do nada, literalmente. Terá que iniciar sempre de uma outra coisa anterior. Um mendigo, ao sair da rua para procurar um trabalho, estará começando apenas uma nova vida, e não iniciando do ponto zero. Estará com roupas estragadas, saúde estragada, sapatos furados e sem dinheiro, mas não estará começando do ponto zero. Estará abaixo de zero. É assim que muitas pessoas se encontram agora, abaixo de zero. O seu caso pode ser muito semelhante. E daí? O que fazer para sair deste ponto negativo? Eu já vou lhe dizer como. Já pensou se todos os seres humanos decidissem ao mesmo tempo tomar as rédeas de suas vidas? Ao invés de deixar as coisas simplesmente acontecerem, decidissem fazê-las acontecer? Que acha aconteceria com o mundo? Haveria uma guerra mundial outra vez? Ninguém mais se entenderia? As pessoas estariam em conflito permanente? Olhe à sua volta. O que vê é diferente? Embora não estejamos em uma grande guerra mundial, estamos num clima de guerra constante. Todos lutam por bens escassos. Todos desejam uma melhor posição social e econômica. Esta competição gera conflito. O conflito gera guerra, morte, assassinatos, etc. Você pode não se dar conta, mas quando o cobrador ameaçar tomar seus bens, você reagirá contra ele ou entregará os bens que não conseguiu pagar. Ele não ficará conformado. Quererá tomar outros bens que lhe pertencem para cobrir os famosos honorários advocatícios, juros e correção monetária e outros encargos legais. Você reagirá, e então poderá resultar numa guerra particular. De um lado você, o cliente devedor, do outro lado, a firma credora. Pode ser também o inverso. Tudo será apenas uma questão de lado. Quando você for rico, verá com nitidez que as medidas que alguma vez tomaram contra você foram justas e corretas. Hoje, talvez sua visão não seja esta, pois o lado em que você está é o outro, o do devedor. Voltamos ao ponto de partida. Começar abaixo do nada é possível? A resposta é sim. Subir na vida não é tão difícil quanto cair. Quantas vezes você foi derrubado hoje enquanto caminhava pela rua? 2 vezes? Então, você está muito velho para andar nas ruas. Estou certo de que se andar com cuidado e atenção, jamais cairá à toa. Vencer na vida principia por saber conduzir-se na vida. Um mendigo pode ter nascido numa família pobre e miserável, mas, quando estiver adulto, saberá que existe trabalho, que existem oportunidades para melhorar de vida. Dependerá dele começar do ponto abaixo de zero, ou não. Quantos mendigos você conhece procurando trabalho? Talvez tenha ouvido muitos deles dizendo que estão desempregados e morrendo de fome, mas nunca os ouvirá dizendo que ninguém lhes dá trabalho ou uma atividade para ganhar dinheiro. Quando muitos são convidados para executar um trabalho pesado, correm as léguas, como o demônio corre de Cristo. Acham-se muito bons para realizarem trabalhos pesados e difíceis, tais como quebrar pedras, lavar sanitários, pintar paredes, limpar janelas, etc. Todos podem começar fazendo alguma coisa. Basta procurar. Não há desculpa para as pessoas que vivem na miséria. Não estou dizendo que um mendigo, sem instrução, especialização, conseguirá um emprego de gerente de marketing numa empresa de propaganda. Mas estou certo de que conseguirá lavar o carro de todos os funcionários da empresa e, se fizer o trabalho com dedicação
e presteza arrecadará muitos trocados. Quem sabe atrairá a atenção de alguém e receberá uma proposta de trabalho. Nunca se sabe de onde virá a chance. O importante é procurá-la por toda parte, insistentemente. Será que você conhece mendigos com esta visão? Ou você mesmo tem esta visão de oportunidade? Pergunte então a si mesmo: como posso começar do ponto zero ou abaixo dele? Poderei fazer alguma coisa para ganhar dinheiro? Eu não tenho a resposta para você. Tenho a orientação. Procure alguma coisa para fazer e você começará a sair do ponto zero ou abaixo dele. Se pensar que apenas com este conselho ficará rico, engana-se completamente. Eu poderia dar para você milhares de ideias, mas são minhas ideias, servirão para mim se colocá-las em prática. Você deve ter muitas ideias, não? Se não tem, dê uma passada outra vez na lista dos verbos: consertar, comprar, vender, transportar, limpar, etc. Talvez você esteja com 1000 contas para pagar, endividado até a alma. Não se desespere, não se apavore. Fazer isto não resolverá o problema e apenas lhe trará dores de cabeça e outros problemas. Faça o seguinte: trabalhe, 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 trabalhe. Se não der certo, trabalhe mais, mais, mais e mais. Se ainda assim não conseguir pagar as suas contas ou principiar a enriquecer, então alguma coisa está errado com a sua vida e com as suas contas. Talvez você esteja gastando mais do que ganha, morando num lugar incompatível com seus ganhos, tendo despesas além das suas rendas. Será isto? Então, você estava tendo uma vida de aparências, vivendo como se fosse rico. Nada pode ser mais ridículo. Lembra-se quando lhe falei no início deste livro que você tinha que se conscientizar de que era pobre? Lembra-se dos meus conselhos para que se sentisse realmente pobre e lutasse para sair da pobreza? Começa agora a ver sentido em minhas palavras? A pobreza virá mais rápido para aqueles que antes mesmo de se tomarem ricos, vivem como se o fossem. Não é prudente e inteligente agir deste modo. Procure se ajustar um pouco abaixo das suas rendas. O rico é aquele que consegue juntar mais do que gasta. O rico é aquele que junta dia após dia e nunca está apertado financeiramente. O rico sempre tem e parece que não tem, porque, se mostrar que tem, nunca enriquecerá o suficiente para realmente mostrar. Na verdade, o rico autêntico nunca quererá mostrar nada a ninguém. Dirá sempre que não pode e não quer. Você está aprendendo a ser rico, não é mesmo? De nada valerá ganhar 100 milhões por mês. Se você gastar 105, você continuará pobre e paupérrimo. Será um pobre em alto nível. Existem muitos falsos ricos vivendo esta situação. São eles que aparecem nos noticiários policiais envolvidos em desfalques, suicídios ou contrabandos. Gastam mais do que ganham, são pobres coitados, iludidos com a aparência. O verdadeiro rico sabe que tem o suficiente, mas continua lutando para ganhar mais. Parece ganancioso, mas é só a aparência. No fundo, são pessoas inteligentíssimas e extremamente capazes. Os que os julgam gananciosos só o dizem por estar do outro lado. Apenas isto. Nós, ricos, valorizamos o dinheiro, as riquezas e não escondemos isto de ninguém. Os pobres, ao contrário, sentem vergonha de lutar pelo dinheiro e pela riqueza, ou ainda são incapazes de fazê-lo. Para começar do ponto zero ou abaixo dele, você só tem uma coisa a fazer. Trabalhe, trabalhe, trabalhe muito para enriquecer. Apenas isto. Se não enriquecer com o seu trabalho, ajuste-se aos seus rendimentos. E então, você enriquecerá infalivelmente. Não há outro atalho conhecido. Enriquecer com jogos e loterias. Não gastarei o seu precioso tempo com este assunto. Apenas vou comentá-lo para satisfazer meu ego. Nada mais que isto. Entre os milionários que conheci, nenhum deles
gastava muito dinheiro em jogos ou loterias. Só os desesperados ou viciados o faziam. Havia aqueles que gostavam de gastar dinheiro com grandes apostas e quase sempre perdiam tudo. Seriam ricos de verdade ou pobres coitados aventureiros? Não, são os ricos de verdade, aqueles que têm tanto dinheiro que, por mais que percam, jamais empobrecerão demasiadamente. Estes podem e devem jogar um pouco do seu dinheiro fora. Faz bem uma sangria de vez em quando. Mas você, enquanto não enriquecer de verdade, deve fugir das casas lotéricas, dos cassinos e dos jogos de azar. Ricos de verdade podem se dar a este luxo, mas não jogam pelo dinheiro apenas. Jogam para se divertir. Não fará diferença para eles ganhar ou perder. Querem a emoção de jogar, apenas isto. É uma mania dos ricos. Você um dia a terá também. Nunca espere ficar rico ganhando na loteria. Reserve isto para quando já for suficientemente rico. Aí já não importa perder ou ganhar. O que vale é a emoção. Como ter apenas domingos e feriados. Dê uma olhada para a rua agora. O que vê? Pessoas correndo de um lado para o outro na luta pelo pão de cada dia? Ônibus superlotados de pessoas que, penduradas no teto, vão sendo jogadas de um lado para o outro? Ou será que vê pessoas nervosas correndo pelas avenidas na esperança de chegarem cedo ao trabalho? Você talvez seja uma daquelas pessoas. Será que é mesmo? Você gostaria muito de continuar lendo este livro, sem se preocupar com as contas, o dia de amanhã, se é segunda ou sexta-feira. Você gostaria de acordar a qualquer hora desejada, tomar uma chuveirada morna ou atirar-se na piscina. Que tal isso, hein? Ou quem sabe depois de tomar o café, ou melhor, desjejum, servido por mordomos bem vestidos. Sair para a quadra de tênis para exercitar-se com sua mulher, seu esposo ou quem sabe seus amigos vizinhos. Talvez você não queira nada disso, mas somente ficar deitado no macio tapete do seu living, ouvindo aquelas canções deliciosas que jorram pelo som estéreo de seu sofisticado som laser. Que tal dar uma voltinha de iate, colocar uns óculos escuros e curtir o sol em pleno Oceano Atlântico? Não é maravilhoso curtir todas estas coisas quando der vontade? Não acha ótimo ser dono do tempo, sem se perguntar se é domingo ou feriado? Você só poderá desfrutar disso dentro de alguns anos, se decidir ficar rico hoje. Não há outra escolha. Todos os conselhos que tenho lhe dado até aqui são para despertar em você o desejo de modificar a sua vida. Ninguém poderá fazê-lo por você. Mesmo que alguém lhe oferecesse muitos milhões para gastar e você não desejasse aquele dinheiro, você não seria uma pessoa rica, seria apenas um tolo, um debilóide total. Mas não sonhe que aparecerá alguém tão idiota a ponto de fazer tal coisa. Não fique à espera de heranças. Elas nunca serão suficientes para você. Tenho visto herdeiros morrerem primeiro que os donos da fortuna. E você? Tem esperado que alguém morra para lhe deixar algum bem? Acho melhor desistir antes que seja tarde demais para enriquecer. Não que pense que existe um tempo certo para começar a fazer isto, mas acredito que quanto mais cedo você buscar sua própria riqueza, mais cedo poderá desfrutá-la. Esperar por herança é algo muito mesquinho. Seu dia de amanhã será feliz e repleto de sucesso se você estiver plantando hoje as sementes certas. Aquilo que você plantar, você ou alguém colherá. É bom que seja você mesmo. Mas mesmo que não seja, você não se sentirá infeliz por isto, nem terá consciência de coisa alguma. Penso que ao morrer, as coisas deste mundo perdem o sentido. E deste modo, não há do que lamentar se não puder colher o que plantou em termos financeiros. Melhor será se você puder colher os frutos do seu trabalho. Todos querem ter uma vida plena e abundante.
mas nem todos querem fazer alguma coisa concreta por isto. Quando você vir pessoas espalhadas pelas praias, tomando sol, ou nos bares bebendo cerveja até caírem bêbados, você saberá do que estou falando. Ficar esticado numa praia pode ser saudável, mas apenas se as contas estiverem pagas. E mais do que isto, se além da praia puder desfrutar de uma casa com piscina térmica ou o motorista estiver na calçada próxima, aguardando pelo interfone sem fio o chamado para apanhar as coisas e ir para casa. Você não pode sair de férias quando deseja? Então, você não é rico o suficiente. Mesmo estando em Monte Carlo ou em Miami Beach, você poderá controlar seus negócios e sentirá prazer em fazê-lo. Algumas pessoas pensam que os ricos não desfrutam de momentos de felicidade ou de descontração. Claro que sentem tudo isto e muito mais. Os pobres observadores, quando os veem berrando ao telefone, dando ordens, julgam que os magnatas são infelizes. Mal sabem que eles sentem um enorme prazer em ter alguém para quem berrar ordens ou dizer palavrões. Os ricos estão ótimos em toda parte. Divertem-se assustando os outros. Gostam, às vezes, de dizer coisas idiotas, só para ver a reação das pessoas. Não é regra geral, mas você pode apostar que só os ricos podem dar a esse luxo. Tenho ouvido algumas pessoas falarem que os ricos não usufruem das suas riquezas. Você também pensa assim? Pensa que por terem muitas atividades no mundo financeiro, eles não se divertem? Pois você está enganado. Os negócios são uma ótima fonte de diversão. É às vezes um jogo altamente excitante. Nada pode ser mais gostoso para um rico que fechar um grande negócio na ordem de milhões de dólares. Pense, por exemplo, você. Enquanto está pobre, sente-se contente quando faz um bom negócio? Fica feliz quando compra uma coisa de valor? Pois imagine-se comprando uma fazenda com 10.000 cabeças de gado. Dá para sentir o quanto isto é divertido? Você não pensa assim? Pois deveria. Todos os dias da semana, do mês ou do ano podem ser domingos e feriados para você. Mas não pense que isto significa apenas ficar o tempo todo dormindo ou se balançando numa rede à sombra de 2 árvores. Nem sempre deve ser assim. Você só deve aproveitar o tempo de folga para se divertir quando tiver dinheiro suficiente para não se preocupar com o dia da semana. Quando você estiver tendo necessidade de trabalhar dia e noite, domingos e feriados para pagar as suas contas, por favor, divirta-se em sonhos. Pobres não deviam se dar o luxo de gastar dinheiro com pipocas, cinemas ou outras tolices. Tudo isto apenas empobrece mais e mais a tão desprivilegiada classe. Guarde o dinheiro da pipoca, ou do cinema, ou do refrigerante. Se tem algum tempo livre, que tal ir vender pipocas, ou ir para a porta de um cinema revender ingressos? Você não acha engraçado? Eu também não acho, e talvez nunca precisei fazer isto, mas tenho certeza de que se fizesse tal coisa, teria enriquecido muito mais depressa. Percebe agora o que quero dizer? Neuroses? Colapso cardíaco? Sim, existem muitas probabilidades de você ter estas coisas. Quer ver uma delas? Por exemplo, você perder a sua casa, seus móveis e tudo mais para os credores. Ou ainda, você passar o mês inteiro para ganhar um mísero salário e no fim do mês, ao voltar para casa, subindo o morro, ser assaltado por um marginal. Será que não dá para ficar neurótico ou ter um colapso cardíaco? Os ricos também sofrem destes males, mas em contrapartida dispõem de médicos e assistência internacional se precisarem. Os pobres, nunca. Ainda acha que precisa de diversão? Pois procure um trabalho manual para fazer. Além de diversão, você ganhará muito dinheiro. A escolha é sua, não é minha. Eu já fiz o que prometi. Ensinei tudo o que aprendi para torná-lo rico.
Você não é obrigado a fazer nada do que digo. Todavia, se não enriquecer, não diga que sou um mentiroso, ou que a vida não lhe deu chances. Como evitar endividar-se? Você está endividado agora? Já esteve alguma vez? Se já passou por isto, sabe como é horrível. Comprar a crédito é a porta para o endividamento. Dê uma olhada para a dívida externa do Brasil. Aliás, nós somos os mestres em comprar a crédito. Esta tendência parece vir do sangue. Você pode evitar endividar-se. Leia com atenção este texto. Qual a causa dos seus débitos? Já fez uma análise completa do porquê de tantos débitos? Pois vou lhe sintetizar estas razões. Você comprou ou está pagando por coisas supérfluas para a sua vida agora. E como eu posso ter esta certeza? Suas contas dizem por mim. Ora, se você estivesse vivendo com o mínimo necessário, dificilmente acumularia tantas contas. Repare se um mendigo tem contas a pagar. Ah, eles não têm crédito? Pois é isto que está afundando muita gente que nunca enriquecerá. Ou melhor, só enriquecerá aos credores, lojas e magazines. O crédito é uma verdadeira armadilha. Quanto mais crédito você tem e usa-o, mais você se endivida. Jogue fora agora mesmo os seus cartões de crédito. Rasgue o seu talonário de cheque especial, devolva os aparelhos que você comprou a crédito e peça, até pelo amor a Deus, que nunca lhe vendam a crédito. Se aparecer alguém para lhe vender alguma coisa, qualquer coisa que seja, dê sempre a resposta: acabei de comprar, moço. Fuja de todos os vendedores, das lojas suntuosas, dos shopping centers. Eles hipnotizam você e lhe obrigam a comprar a crédito. Se deseja enriquecer, fuja deles. Quer empobrecer rapidamente? Pois quando receber o seu rico dinheirinho no fim do mês, ou depois de um bom negócio, leve a família para fazer compras no shopping da esquina. Você vai acabar num manicômio ou numa delegacia de polícia, antes de completar 40 anos de idade. Se é que nunca esteve em uma. Para prestar esclarecimentos, deixe os shopping centers para os ricos. Deixe-os gastar suas fortunas em paz. Saia do caminho deles e um dia você poderá ser um deles. Não banque o rico sem o ser, ou você pagará 10 vezes mais por algo que valia bem menos. É isto que as grandes lojas cobram. Elas foram feitas para ricos, não para você. Digo você, porque ainda não acabei de lhe dizer tudo. E acredito que antes de concluir a leitura deste livro, você ainda estará pobre. Só começará a pensar como um rico em desenvolvimento, quando estiver colocando em prática as orientações ensinadas. Siga meu bom conselho, amigo, e você vai se dar bem. Nada de emprestar dinheiro, só se for com juros altos e garantias totais. Ou de pedir dinheiro emprestado. As financeiras foram feitas para liquidarem com os pobres, reduzi-los à penúria e miséria totais. Nem os ricos vão a financeiras. Eles são os donos. Quando tiver que comprar alguma coisa essencial, pense 2 vezes, ou melhor, 10 vezes, 1000 vezes. Não compre ainda. Guarde o dinheiro. Coloque em uma caderneta de poupança ou invista em um negócio que tem certeza lhe dará retorno. Dentro de algum tempo, você estará em condições de comprar 2 ou 3 objetos daquele que necessitava. Compre apenas um, o mais útil e conveniente, nunca o mais caro e que dê melhor aparência. Estas coisas são feitas por pobres ingênuos. Apenas querem disfarçar a pobreza que vivem e ostentam aparência de riqueza. Não caia nesta armadilha. Se não pode ter dinheiro para comprar 3 videocassetes, não compre nenhum. Se não pode comprar 3 televisores a cores, não compre nenhum. Um objeto só será indispensável quando sua vida depender dele. Esta deve ser a regra básica para comprar alguma coisa, pelo menos enquanto você for pobre. Depois
Você será dono de uma indústria de aparelhos diversos e terá todos eles. Tenha um pouco de paciência, ou melhor, tenha muita paciência. O mundo não vai desabar se você não tiver aquele carro do ano, ou aquele equipamento de som moderno que viu na casa do vizinho, ou na loja. Já lhe disse, fuja das lojas. Você não morrerá se não puder ter o último tipo de refrigerador, ou conjunto de estofado para sua sala. Nada disso será imprescindível para a sua vida. Seu dinheiro vale muito mais que estas coisas. Aprenda a tê-lo. Você dirá, mas para que eu quero dinheiro? Não é para gastar mesmo? Sim, eu respondo com consciência. Mas você acha mesmo que enriquecerá agindo deste modo?